Ai, Ricardo, quanto tempo, que saudade, cara. Pois é, meu irmão, eu fui. Desde o tempo que você não tinha esse cavanhaque aí, bonito, cara. Pois é. Eu tô Verdade. tentando, eu vou chegar lá. Parece que foi ontem. Você saiu daqui, mas parece que foi ontem, né? Mas a gente estava sempre se falando. Não, isso daí eu não vou usar, não. Não? Mas a gente estava sempre. Eu vou usar só o pedestal. A gente estava sempre se falando, né? Como É que foi? verdade, é verdade. A gente não perdeu o contato, né, cara? Você é o meu cavaquinista predileto. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Não é à toa que você fazia parte do Samba Social Clube, pô. Ter Paulão Sete Cordas e você numa regimentação, eu vou embora, vou para casa dormir. É verdade. Bons tempos, né? Belos trabalhos que foram feitos, né? Muito bons tempos, cara. Construímos bastante. Então, eu vou fazer as honras da casa aqui, dizer que a Deusa Música te recebe com muita alegria. Você é um cara, é um bandeirante do samba, daquelas pessoas que agarram a bandeira do samba e não larga, e precisa de gente como você, ainda mais quando a gente tem os velhos e tradicionais, tantos intérpretes como Bete Carvalho, que já não estão aqui com a gente, Dona Ivone Lara, e outros tantos que já se foram, mas deixaram a obra de intérprete ou de compositor sempre assegurando a linguagem do samba, mas precisa de gente trabalhando, acreditando no samba, não é não? É verdade, Ricardo. É verdade. A gente teve... Na realidade, a gente está passando por um período assim que ninguém esperava, né? Que ninguém imaginava, né? A gente que trabalha com arte, nós fomos muito afetados com isso, e independente dessa coisa, dessa pandemia, né, nos afetar, ela mexeu muito com... Na realidade, afetou muito o emocional, né, de nós músicos, nós que trabalhamos com a sensibilidade, trabalhamos... Porque tivemos amigos nossos que já não estão mais conosco devido à questão pandêmica, né, que a gente vive. Mas a gente que só sabe fazer isso, eu só sei fazer música, não sei fazer nada além disso. Foi uma época que a gente compôs bastante. Eu estava falando com o papai ontem. Ele estava cantando um samba que ele fez lá com o Jacarezinho, eu achei maravilhoso, né, daquele estilo dele, assim, aquela coisa bem pura, bem original, né, bem raiz. Ele falando do Jacarezinho, da Dona Andresa. E eu tenho feito minhas músicas aqui, às vezes com parceiro, às vezes sozinho, né? Tenho dado minhas aulas, estou com meu curso online. Já tive alunos daí de Portugal, tive alguns alunos daí, tenho alunos da Europa, de Munique, tenho alunos do Canadá, tenho alunos dos Estados Unidos, eu tenho bastante alunos assim, online, né? Então, essa parte serviu para isso, para a gente acomodar, para a gente refletir, para a gente refazer na realidade, né? E fazer algumas coisas, alguns planos que tinham na minha mente, o meu método de cavaquinho, eu estou escrevendo agora, né? Vai ser um método, bem dizer, pioneiro, porque a gente não tem um estúdio de cavaquinho que mostre as escalas, né? Os números de escalas que nós temos, então eu estou fazendo isso com muito carinho, está sendo bem revisado, está entendendo? Vão ser 3 volumes, se Deus permitir. Permitirá. Essa pandemia, ela está servindo para isso, porque ela afetou emocionalmente, ela afetou muito a todos nós, né? Mas em contrapartida, né, é aquilo que você falou, né? A gente não pode deixar de tentar encarar o lado bom das coisas, por pior que eles sejam, né? E eu acho que foi um momento de reflexão para todos nós. Estruturamos nossos planos, revimos nosso caminho, olhamos para o futuro. Agora eu acho que eu acredito muito que a gente vai vir, todos nós vamos vir melhorados para essa nova fase que vem. Com certeza, já estamos melhorando, né? Porque eu fiz uma música com o menino, fala momentos de reflexão. A gente está tendo tempo de refletir bastante, né?
de nos agruparmos mais como seres humanos, né? Refletir que... no outro dia eu estava falando, onde que me ligou foi o Zeca, a gente estava conversando sobre isso, falando um negócio de... Enfim, a gente bateu um papão, né, que ele também está lá em Xerém, ele fica tipo assim, ligando para todo mundo. Nossa. Então, imagina. Ele estava falando, bom, amor, vamos fazer uma seresta aqui, deixa eu tomar a segunda dose da vacina, que eu já tomei a primeira dose, vou tomar a segunda dose semana que vem, mas ele é mais novo que eu, né? Ele deve tomar a segunda dose daqui acho que é mais de 30 dias que ele falou, que a vacina dele é diferente da minha que eu tomei. E a reflexão que eu estava falando com ele, era em relação a isso, né? As pessoas se juntarem mais, pelo menos, digamos assim, virtualmente. Sim, entendeu? Sim. Claro. Isso serviu para isso, para você se aconchegar mais. O Zeca, você conhece muito bem o Zeca, que você trabalhou na universidade. O Zeca era um cara que a gente podia falar assim, ele era inquieto, ele não sossegava em canto nenhum. Agora não, ele está lá em Xerém, Paulo não sai daqui para nada, não sei. Pelo menos a pandemia serviu para isso. Mas, Maurão, começar aqui a te fazer algumas coisas, algumas curiosidades que eu sempre tive a respeito da tua vida como presença na música popular brasileira, né? Você nunca se interessou, eu sei que pode parecer meio absurdo de perguntar para um filho do monarca se ele se interessou por outro gênero, mas eu tenho essa curiosidade. Nós somos mais ou menos contemporâneos, eu sou contemporâneo do Zeca, eu tenho exatamente a idade do Zeca. Nós temos uma diferença pequena, mas que de geração não faz muita diferença. Você ouviu as mesmas coisas, o mesmo rádio que eu ouvi, né? A Rádio Mundial, a Rádio Tamoio, você é carioca como eu. Então, você nunca se interessou por ouvir, eu tenho certeza que sim, mas por fazer outro tipo de música que não fosse o samba? Olha, a minha história é muito gozada, né? Eu faço 69 anos, eu ainda sou um pouco daquela época da radionovela, né? Então eu ouvia muito a Rádio Nacional. Por quê? Porque a minha mãe ouvia muito a Rádio Nacional. Todos na minha casa, eu morava num terreno que moravam umas 5 tias com meus primos, então era um lugar muito alegre, muito festivo. Tinha sempre tocata, as pessoas vinham. Me lembro a primeira vez que eu vi um senhor tocando um cavaquinho, ele chamava seu Eliseu, ele tocava muito chorinho. Então eu tive essa influência. E com uns 14 anos, mais ou menos, a gente formou um grupo, que era um chamado Quarteto Vitória, e nós ensaiávamos bastante. Íamos para os bastidores da Rádio Nacional lá e ficávamos perturbando lá nos bastidores. Era aquela época, tinha o programa do Manuel Barcelo, o programa do César de Alencar, né? Ele é fã de Emilinha e do César de Alencar, grita o nome do Galbi. Eu me lembro muito bem dessa música, tinha na Rádio Nacional. E a gente perturbava, tinha um maestro chamado Maestro Chiquinho, a gente chateava tanto o maestro que uma vez ele pegou e chamava a gente os chatos. Mas vocês são muito chatos. Quando ele nos levou para uma sala e ouviu a gente, rapaz, ele já nos colocou no outro programa, ele chamou as pessoas, rapaz, vem ver os chatos cantando, eles cantam muito bem. E me lembro que a gente cantou para ele um barracão de zinco, sem telhado, sem pintura, e a gente tentava fazer mais ou menos igual o Trio Iraquitã, não sei se você se lembra. Lembro, claro que lembro. Você era o vocalista, era um grupo vocal, né? Mas você era o voz principal? Não. Tinha pessoas que cantavam bem, eu não considero cantor, mas a gente a gente distribuía vozes, né? Era uma coisa feita mais ou menos assim, não tínhamos nenhuma didática para isso, tínhamos apenas o ouvido e o bom gosto, o bom senso, né? Nós ouvíamos muito, como eu falei para você,
Trio. E depois veio também o Golden Boys, que também faziam, mas já era a época já... Família Corrêa? Da Jovem Guarda, né? Mas nessa época que a gente fazia isso, nós cantamos, eu me lembro num programa, não sei se foi aniversário da Marlene ou da Emilinha, tinha o falecido Vicente Celestino, tinha Calbi Peixoto, né, que a Rádio Nacional tinha um elenco muito grande, foi um sucesso onde que a gente morava, porque a Rádio Nacional não tinha, bem dizer, a gente não tinha acesso à televisão, poucas pessoas tinham aparelho de televisão, então as pessoas se ligavam muito no rádio, como eu falei para você. O que eu via era a Rádio Nacional, e tinha a Marinque Veiga também, que disputava com a Rádio Nacional, mas nós tínhamos aquele programa humorístico, né? O programa era Casas da Banha, me lembro que era patrocínio da Balança Mas Não Cai, Paulo Gracindo, aqueles humoristas todos antiquíssimos, né? E foi assim que eu comecei a cantar. E depois eu fui mal nos estúdios, tive que parar, me tiraram. Papai não queria que eu mexesse com música, porque ele já tinha um baú dele cheio, mas era muito difícil e aquela coisa toda. E eu fui para a Marinha, que era um caminho, digamos assim, de socorro, né? Eu falei, cara, não tem para onde, eu vou para a Marinha. Eu fui para a Marinha, mas quando eu cheguei lá, fui tocar num grupo do conjunto que tinha a Marinha, que foi formado lá, né? Desceram. E nós, obviamente, fomos influenciados. Isso era 1969 já. Na época, então, tinha quem? Beatles. Me lembro que em 70 o Tim Maia estourou com um disco, então nós tínhamos um primeiro disco maravilhoso. Foi, então eu tive essa influência da Jovem Guarda, entendeu? Curioso. Então, assim, você meio que compatibilizou a influência da Rádio Nacional, os grandes cantores, as grandes melodias, o samba do asfalto, que era muito mais o que não era mais o que rolava, mas era o que rolava também, né? Erivelto Martins, essa tradição de samba, entre aspas, do asfalto, né? E também a influência internacional via Beatles e tal, não sei o quê. Isso era meio um amálgama das tuas influências. Mas você tinha uma coisa em casa muito importante, que era um cara chamado Monarco. Na realidade, uma foi tradição. E você, quando você fez a opção pelo samba? Olha, a coisa aconteceu assim, foi muito engraçado isso, porque eu já, obviamente, era influenciado por samba, mas teve uma época que as rádios não tocavam samba de jeito nenhum. Né? As rádios não tocavam samba. Eu me lembro que as rádios começaram a tocar samba foi com o Martim da Vila, um disco que o Martim da Vila fez. Canta minha gente. E a gente começou a ouvir, mas a minha influência maior era os boleros. Minha influência muito grande era Altemar Dutra. Sentimental eu sou demais. Eu sei que sou assim, tanto que eu sei, né, essas músicas serestas, o Zeca também conhece muita seresta. Todas as vezes a gente se reúne para vamos fazer uma seresta, a gente está até marcado para ir lá para Xerém fazer tipo assim, boquinha miúda, uma seresta para a gente se divertir. Então essa era a minha influência, Nelson Gonçalves, né, a deusa da minha rua, cabocla, teu olhar tá me querendo, Calbi Peixoto, Conceição, eu me Você acha, Mauro, que a tua maneira de emitir, que é uma maneira muito mais pro clássico, né? Você estaria muito mais, se tivesse como comparar, mais para Roberto Ribeiro do que para Zeca Pagodinho. Claro, né? sim. São dois gênios, mas de estilos. Você estaria mais para Roberto Silva até do que propriamente, né? E você acha que isso é a influência dos grandes cantores do rádio? Isso foi influência. Eu me lembro que eu sabia o repertório do Altemar Dutra todo. E depois, quando eu tive uma amizade assim, bem estreita com o Roberto, né? Naquela época que ele era da EMAI lá, aquelas coisas todas que eu ainda não estava gravando ainda, mas ele gostava muito do papai e nós íamos muito na casa do Roberto. Todos os apartamentos. O Roberto morou muito ali em Botafogo, né? A maioria daqueles apartamentos nós fomos. Eu ainda lembro dele falando, o que ele fala em cima do Proposta Amorosa, né? Ele fala assim,
Ô, Monarco, vou cantar finalmente o samba seu, não é? Isso, meu irmãozinho Monarco, porque o Roberto também, o que aconteceu? Fizeram um disco com o Roberto, mas que não era de samba, era um disco com um pouco de bossa nova, com um pouco de cada coisa menos samba. Depois que o João de Aquino pegou ele e fez um discão com ele, eu me lembro, o disco com o João Casquino, aí gravou aquela rapaziada toda que fazia sucesso, Neg Lopes com o Wilson Moreira, Dona Ivone Lara com Delcio Carvalho, né? Papai. Aí o Roberto pegou no breu. Pegou. Foi aí. Mas eu tive toda essa influência, o que eu queria falar para você, o que aconteceu? Eu tive essa influência da rádio, eu tive essa influência do que eu via mais na rádio, né? Uhum. Mas depois, o papai também me pegava para eu ir para o ensaio da velha guarda da Portela, que era, na realidade, aqueles grandes somanacésticos, Santana, Alberto Lonato, grandes sucessos que eles fizeram aí. E eu fui ser mascote da velha guarda da Portela tocando violão, porque eu me lembro que eles falavam, eu já estava tocando um violãozinho legal. E era o seu Lincoln que tocava. Oi? 7. Violão 7? Tocava 6 cordas. Agora que eu estou mexendo com 7 cordas ali um pouquinho, estou estudando. Mas eu tocava 6 e o Jorge da Conceição tocava 7 cordas. Mas o meu 6 era aquele violão já de fazer também as baixarias. E eu fiquei tocando com a velha guarda durante algum tempo, né? Ali como mascote. Eles falavam, toda a tropa precisa de um mascote, você é o nosso mascote. Pô, eu fiquei muito satisfeito com aquilo. Era eu e era o Cabelinho, e o Cabelinho já tocava naquela época com a Clara, com a falecida Clara Nunes. Então ali eu fui aprender muita coisa, fui me influenciando, até que entrou, na realidade, o Cacique de Ramos na minha vida. Aí a coisa tomou assim, como é que eu vou te explicar? Eu comecei a ter muita influência dos compositores do Cacique de Ramos da época, que era o Jorge Aragão, que compunha Almig Neto, aquele pessoal todo, e comecei a frequentar. Então ali você encontrava com as pessoas, né? E eu morava pertinho lá do Zeca. Eu estou falando do Zeca porque o Zeca era muito próximo da gente. Eu morava no Caxambi, ali ele morava do outro lado da Avenida Suburbana, e a gente se encontrava muito no Cacique de Ramos, né? Arlindo Cruz, Sombrinha, aquele pessoal todo, Kleber Augusto. E ali eu comecei a sofrer a influência dos compositores do Cacique de Ramos. Comecei a compor com mais, digamos assim, porque eu tinha vergonha de mostrar as músicas que eu fazia. Sim. Né? Você lidava com a velha guarda da Portela, só compositores isso aí mesmo, laureados, consagrados de uma geração anterior à sua, não tem como não ficar tímido, né? Aí quando você entra no Cacique, você entra com a tua geração, você se sente mais à vontade, né? Mais à vontade. E outra coisa, eu não tinha coragem de cantar nenhum samba meu perto do pessoal da velha guarda da Portela. Eu falei, poxa, bem isso. Imagina, natural. Falei, o que eu vou fazer? Mas quando eles ouviram meus sambas, eles ficaram, Maurinho, rapaz, você tem uns sambas muito bonitos, né? O seu Manasséia, né? Que para mim foi um dos compositores assim, mais lírico que a Portela teve, né? Você vê a ver, o seu Manasséia é uma coisa mijinha também. Então eles começaram a elogiar, né? O papai mesmo falou, meu filho, estou sabendo que você fez um samba aí, bonito. Canta aí, a gente foi fazer tinha um barzinho ali em Botafogo chamado Barbas. Você lembra do Barbas? Então, naquela época, aí eu cantei esse som aqui. Se o tempo passou e não fui feliz, sei lá das razões, foi Deus quem não quis. Aí todo mundo aplaudiu, papai, pô, mas samba bonito, tanto que depois ele começou a cantar esse samba também, né, aprendeu? E aí, na realidade, esse tipo de samba, eu acho, na minha concepção, que tem tanta influência do pessoal, do lirismo da Portela, porque eu sou um compositor, como você mesmo falou aí, eu sou mais romântico. Quando eu me pego fazendo alguma coisa, às vezes eu estou parado assim, daqui a pouco me vem muito romantismo, né? Eu saio disso um pouco quando eu começo a fazer música com o papai. A gente começou a fazer
né? O Zeca começou a gravar alguns sambas nossos. Aí eu já... Porque a primeira é dele. Geralmente a primeira é do papai. Eu ia te perguntar como é que é o processo de criação com o teu pai, porque tem duas coisas, antes de você falar, só para causar um pouco mais de interesse até para as pessoas que estão acompanhando. Porque uma coisa é você compor com um contemporâneo, outra coisa é você compor com um cara que é mais velho que você, outra coisa é você compor com um cara que é o Monarca, que é teu pai. Foi difícil? Não, é difícil, mas ao mesmo tempo é fácil. Por quê? Difícil porque você tem que seguir a ideia dele, fácil porque eu já conheço que ele gosta. Tá entendendo? Conheço os atalhos que ele, digamos assim, ele penetra, né? Então fica fácil, mas é uma coisa que eu tomo muito cuidado para não fugir nem da ideia da simplicidade da letra, porque a letra do papai é uma letra, é uma poesia muito simples. Não existe assim coisas rebuscadas, né? A poesia dele é simples, mas é muito profunda. Numa estrada dessa vida que eu se conhecia a flor, uma coisa simples de você falar, né? Então a gente tem que ter cuidado para que você não vá na realidade digamos assim, ultrajar não é a palavra, né? Mas delicadeza, né? Isso, é ficar diferente a primeira da segunda, tem que ser uma coisa tanto melódica quanto poética, dentro mais ou menos dos padrões dele. E quando ele me deu a primeira, que eu comecei a botar a segunda, ele adorou, né? Tanto que a gente, papai, a gente tem uns 30 sambas aí, tem alguma coisa nessa, e o Zeca sempre grava alguma coisa, né, nossa, né? Acho que a última que ele gravou foi Dolores, a sua vida sempre foi de flores, sempre grava. E você acha que o teu pai, eu vou fazer uma pergunta óbvia, né? Não estou falando pelo DNA, não. Pelo DNA é claro que ele tipo influenciou, você é filho dele, né? Mas eu digo por esse exercício de compor com ele influenciou o compositor Mauro Diniz? Sim. Influenciou por várias coisas, até por conselhos, né? Ele não, papai, ele não gosta que a pessoa pegue no instrumento para compor. E as minhas melhores músicas foram músicas feitas, por exemplo, eu entrando embaixo do chuveiro para tomar um banho, eu no volante do carro, porque naquela época de fita tinha um gravadorzinho pequeno, a gente sempre, aquilo dentro da nossa bolsa, compositor que não tinha um gravador não era compositor, né? A gente chegava num cacique, tinha mais de 100 gravadores lá, um mostrando para outro. Então, esse conselho eu tentei seguir, de não pegar o instrumento para compor. Mas por quê? Qual era a lógica disso? Eu imagino, mas quero ouvir de você. Porque você deixa a harmonia te influenciar, e a coisa, ele diz o seguinte, meu filho, a inspiração, ele fala assim, a inspiração vem do Divino Espírito Santo. E quando vem, realmente, as melhores músicas que eu fiz foi sem instrumento. Mas depois eu pego o instrumento, eu vejo melhor, né? Você faz um esboço. Você esboça. E, por exemplo, quando eu boto uma segunda parte do papai, eu aprendo a primeira parte e dou continuidade visualizando ele cantando. Entendeu? O fio melódico vem, aí eu faço as nuances mais ou menos de letra, aquelas coisas todas, e vou burilando daqui e dali, tiro um pouquinho daqui, boto coisa e tal, mostro para ele, para ver se tá legal. Ah, meu filho, parabéns, pô, tá maravilhoso aqui, coisa e tal. E a coisa mais ou menos é dessa maneira. Mas, por exemplo, você como compositor, você tem parceiros com manias diferentes, né? Então fala assim, como é que era o teu esquema com o Ratinho, então? Pois é, o Ratinho já teve músicas que eu tava... Tem um samba que eu estava fazendo, esse samba é assim, ó. Se ele conhecer, sentir uma vontade louca de querer você. E eu estava fazendo essa música, o Ratinho tinha livre acesso na minha casa. Eu me lembro que eu estava no meu quarto, nessa época eu morava em Madureira, e ele deve ter chegado, né? Minha mulher abriu a porta para ele, deve ter, tá lá no quarto, o Ratinho vai lá. Quando ele chegou, ele ouviu, ele
abriu a porta, ficou com o ouvido, pô, que samba bonito, Mauro, já tá pronto. Aí eu falei, toma aqui, estamos burilando aqui. Aí eu me lembro, a primeira parte já estava pronta. Aí a gente fez a segunda parte, me lembro muito bem disso. Então eu e o Ratinho a gente fazia junto, eu e Franco a gente fazia junto, eu e Zeca a gente já fez junto. Mas, por exemplo, com Arlindo Madureira foi diferente. Madureira, laiaraiá, música que tocou bastante aqui no Brasil. Esse samba, o Arlindo deixou ele em casa, a primeira parte. Falou, Mauro, eu tô com a primeira aí para te dar. E eu, no mesmo dia, eu botei a segunda. Eu me lembro, eu tenho a mania de, por exemplo, sentar no vaso sanitário antes de tomar banho e ficar meditando ali. Eu ouço, pego agora não, com o telefone, fico ouvindo aquelas coisas. E eu fiz ali. Tinha um gravador grande, rapaz, veio tudinho. Aí ele até estranhou. Mas você já colocou a segunda? E foi um samba que estourou, né? Com Franco, e a gente fazia também junto. Mas tem alguns que mandam a primeira. Eu fiz agora um samba com o Xande, ele me mandou uma primeira e eu mandei uma primeira para ele. Engraçado. Ele mandou uma primeira, rapaz, é uma coisa muito engraçada. Eu tenho uma salinha de TV aqui em casa, estava lá, daqui a pouco, no curso, eu olhei, era ele, falando, pô, desculpa aí, coisa estava. Uma primeira aí que eu mandei para você, eu ouvi, muito legal, já botei a segunda, e na hora me veio uma música na cabeça, agora tu vê. E eu olhei aquilo, fiz e mandei para ele na mesma hora. Rapaz, queira acreditar ou não, umas 2 horas depois ele me mandou a segunda, pronta, e ficou maravilhosa, tem um samba que ele vai gravar aí. Então tem dessas coisas. Eu tenho um samba que eu fiz com o Pedrinho da Folha, com o Zeca, com o Menor Abandonado. Me dê a mão, eu preciso de você. Quero estudar, me formar. Esse foi um dos sambas mais rápidos que a gente fez, né? Que quando o Pedrinho, essa primeira parte era o Pedrinho da Flor. O Pedrinho chegou, a gente estava em São Paulo, a gente tinha um grupo chamado Raça Brasileira, um disco que a gente fez, e a gente fazia bastante show lá em São Paulo. E a gente chama, o Pedrinho chegou, pô, tô com a primeira aí, bacana, eu comecei a melodia, o Zeca pegou a caneta, fizemos o samba. O Zeca, pô, vou gravar esse samba, não sei o que, assim. E tem um outro samba que ele gravou também foi assim. Deixa eu ver. Se a brisa da manhã de mim se esconder, eu só me procurar, negando me aquecer, vou me queixar pro mal, não fiz por merecer, fiz tudo pra me dar, por te querer, eu quis não te perder, perdi você. E esse samba eu fiz com o Franco e foi tipo assim, meia hora. Então acontece essas coisas, né? E o mais interessante, o Zeca morava em Cascadura, eu estava vindo de carro, que eu morava em Madureira, tinha que passar na porta dele. Eu esqueço o nome daquela rua que ele morava. E ele estava assim no muro, quando eu passei, eu falei assim, um carro nele, né? Falei um negócio que eu não vou falar. Aí, pô, rapaz, aí, vem aqui, não sei o quê. Aí encostei o carro na calçada, subi. Ele falou, pô, eu vou gravar, não tem nada de novo aí. Eu falei, rapaz, estou com um samba novinho que eu fiz com o Franco, esse samba. Mas eu já tinha mostrado esse samba Bete Carvalho, que eu tocava com a Bete. E o que aconteceu? A Bete adorou o samba, mas queria que mexesse numa palavra, e o Franco falou, padre, eu não vou mexer em nada, não. Se a Bete quiser gravar, ela grava assim mesmo. E não mexemos. Mostrei para o Zeca falou assim, meu compadre, não precisa nem mostrar, que ele é padrinho da Juliana, né? Ele falou assim, não precisa nem mostrar a segunda, foram essas palavras dele. Eu só cantei a primeira para o Zeca, ele falou, eu já gravo só com a primeira. Então, são coisas que acontecem que a gente não entende muito bem como acontece. Você fala o tempo todo da primeira, da segunda, da primeira, da segunda, quer dizer, a gente está falando assim da primeira parte e da segunda parte. Você nunca usa a palavra refrão.
Você não usou nenhuma das vezes aí. E quando a gente começa a entrar em estúdio e ver, aí as pessoas falam, o A, o B, Isso. o refrão, volta na cabeça. Quando você pensa no mapa de música, o refrão acontece quando você pensa na segunda? Olha, eu tenho samba que não tem nem refrão. Tem samba que não tem nem refrão. Um bom refrão, ele nasce muito espontâneo, né? Tem refrão que a pessoa fica... tem gente que começa a fazer um samba pelo refrão. Não, tem que ter um refrão. E quando esse refrão, ele nasce espontaneamente, é uma maravilha, melhor do que você ficar esquentando a cabeça. E eu ainda sou do tempo ainda que a gente fazia assim, primeira e segunda parte. O refrão, ele está embutido, geralmente embutido dentro da segunda parte. Está entendendo? É isso, por exemplo, essa música, o Menor Abandonado, é a mesma coisa. O refrão, quer me estudar, me formar, ter uma para viver e apagar essa má impressão que em mim você vê, me dê amor. Esse é o refrão, e surgiu assim. Não, surgiu sem a gente pensar que tinha que fazer o refrão, né? Porque antigamente, eu me lembro que era assim, o refrão era consequência de um pedaço da segunda parte, né? Que crescia mais. Depois que a coisa, Ricardo, começou a mudar, quando a música começou a dar muito dinheiro. Aí começou a maldade, né? Isso, e principalmente no que se diz respeito a samba enredo. Menos coração, mais cabeça, né? Isso aí, samba enredo. Aí começou a mudar, a coisa ficou focada, né? Tinha pessoas que, eu vou compor do tipo do fulano de tal, vou compor que nem o Roberto Ribeiro canta, vou compor que nem o Zeca. Aí eu nunca fiz isso. Eu acho que eu nem saberia fazer isso. E as coisas comigo nascem muito assim, né? Espontaneamente, naturalmente, não é aquela coisa de... Agora, Maurão, me fala uma coisa. Como é que você agora está tocando aí um violão de 6 cordas, você está começando a estudar mais, assim, o violão de 7 e tal, mas você é um especialista no cavaquinho, né? Isso. Ou pelo menos, talvez seja mais requisitado como músico, quando a gente não está falando do produtor e nem do arranjador, para tocar cavaquinho. Quando apareceu o cavaquinho na tua vida? Já que você me disse que, aparentemente, começou primeiro o violão de 6, não é isso? Não, na realidade, o primeiro instrumento que eu peguei foi um cavaquinho. Eu era muito pequenininho, eu devia ter uns 4, 5 anos de idade, papai tinha um cavaquinho, papai dedilha um cavaquinho. Era um cavaquinho, mas naquela época tinha tarraxa de madeira, né? Aquela coisa muito... Era um gianilhozinho que tinha. Eu ficava para lá e para cá com um cavaquinho, porque eu já gostava de música. E se eles, quando eu falo eles, né, meu pai e minha mãe, se eles atentassem para esse fato, né, acho que eles teriam me aproveitado mais cedo. Essa coisa, porque o que acontece? Papai, às vezes, ele acha que eu não lembro, mas eu lembro disso. Ele me botava entre as pernas e fazia os acordes aqui, né, um ré maior, e eu já dava uma palhetada assim, meio malandreada, como é que ele diz. Aí as pessoas, mas como é que ele faz isso, Monaco? Né, a gente morava num quartinho, as pessoas aglomeravam lá e ficavam olhando. Então foi o meu instrumento, meu primeiro instrumento. O que aconteceu? O que ficava aqui no papai, não sei se quebrou, alguma coisa que fez, e eu tinha um tio que tinha um violão. Comecei a pegar o violão do meu tio, comecei a tocar. Ao lado da minha casa tinha um rapaz chamado Gilberto, e o Gilberto tocava as músicas do Altemar Dutra, né, os Gonçalves, né, Boemia que me tem de regresso, e eu sentado na calçada cantando, e ficava vendo ele tocando, e quando eu entrava, pegava o violão e ficava tirando aqueles acordes, tirando aquelas baixarias, tanto que quando eu comecei a tocar o violão na Velha Guarda, na Portela, eles falaram, mas você toca um violão de 6 fazendo baixaria, né? Aí porque eu me acostumei, eu comecei a ver as pessoas assim. Naquela época não tinha muito onde você estudar, não tinha
A gente morava bem longe da estação de Oswaldo Cruz, num morrinho, um lugar. Então, o que aconteceu? Esse meu tio, quando bebia, ele ficava a noite inteira tocando violão. Ele tocava muito mal e perturbava a minha avó. O que a minha avó fez? Tacou fogo no violão dele. Ah, coitado. Rapaz, não, mas quem sofreu foi eu, porque quando eu me lembro que nesse terreno que a gente morava, era um terreno muito grande, tinha pé de carambola, pé de abil, pé de jabuticaba, pé de jamelão, pé de tamarindo, pé de goiaba, pé de abacate. Rapaz, parecia um sítio lá, era uma maravilha. Você passava de um pé de árvore para o outro, e era muita folha. Quando eu vi, tinha só o cabinho do violão por debaixo das folhas queimadas. Minha avó pegou e tacou fogo no violão. A minha mãe, vendo isso, sabia que eu adorava violão, comprou um violão para mim. Aí foi o grande lance que eu comecei no violão. Mas quem me deu o conselho, quando me viu tocando cavaquinho, para ficar no cavaquinho, ele falou: cara, você faz um lance aí diferente de todo mundo, a tua levada é diferente. Foi o João de Aquino, num disco do papai, um disco de 79, se eu não me engano. É um violonista maravilhoso, né? Hã? E o João, que é um violonista... João, e o filho dele também é um grande violonista. Então, eu não ia nem gravar, eu fui só para mostrar as músicas com o papai. Quando ele me viu tocando, ele falou: pô, cara, você não pode ficar no disco, fora do disco, você tem uma levada, um swing aí diferente de tudo que eu já vi aí, então vamos botar você no disco. E quem ia gravar o disco era o Valmar. Valmar, hoje em dia, ele é bacharel, né? Ele é juiz, e tocava com o cavaquinho com a Beth também. Ele tocava com a Beth, ele tocava o choro. No outro dia eu vi um vídeo dele com um pessoal naquele grupo de choro que tocava o Dino, o Seu César. Ah, meu Deus, você tá vendo? Sim, claro, Época de Ouro. Época de Ouro. Ele, de vez em quando, ele tocava lá rapaz, tá me dando branco. Tocava no lugar do menino lá de Niterói lá. E o que aconteceu com esse lance? Eu fui e acabei que eu gravei o disco quase todo. Não, essa daí tem que ser aquela levada, uma hora e... Mas a essa altura você já tinha estudado música? Não. Sabia um pouquinho, mas não tinha... Não, eu tinha uma noção de cifra, né? Mas eu sempre fui estudioso, mas assim, pegava com um, pegava com o outro. Porque o que aconteceu comigo foi o seguinte: qual foi o grande lance? Eu comecei a tocar, na realidade até o Paulão também, com uma menina chamada Mirinha Moraes. Ela morava em Copacabana. E o repertório dela era um repertório assim, era Tom Jobim, ela gostava de Djavan, gostava, não sei, era um repertório muito... MPB. MPB. E eu tinha um amigo meu, o Carlinhos Delmiro, irmão do Hélio Delmiro. Nem conhecia. O Carlinhos era magnífico, ele não sabia nada de música. Eu comecei a estudar um pouco de violão com ele, pegava todas essas harmonias. Me lembro que tinha umas harmonias, aquela harmonia do Toninho Horta, né? Sabe, eu não faço fé, mas na minha loucura. E eu tocava isso tudo. E eu comecei a passar isso para o cavaquinho. E essa foi a minha sorte. Sem saber, os acordes, 11ª aumentada, sus 4, 9, essa foi a minha sorte. Eu sabia fazer os acordes. Então você fazia um cavaquinho bem diferente, né? Bem diferente, foi o que aconteceu. Naturais na época, né? Quando eu fui fazer a turnê com a Marisa, foi esse lance. Eu meti um cavaquinho lá, metida besta. Bastante coisa lá, ela me deixava bem à vontade. E quando eu comecei a fazer isso no cavaquinho, eu vi que tinha muito mais para eu aprender, estudar. Como eu fazia parte do grupo a Velha Guarda foi fazer uma participação no disco da Beth Carvalho, eu fui. Mas eu fui tocando tamborim, não ia tocar nem violão. O violão que ia tocar era só 7 cordas só. Aí quando eu cheguei lá, o menino que tocava, Osmar do cavaquinho, fiz até um samba falando o nome dele agora,
Ele olhou para a partitura e falou: Mauro, eu não vou conseguir tocar isso de jeito nenhum, nem que a vaca tussa. Toca você no meu lugar. Eu falei: mas o cavaquinho é você, cara. Como é que eu vou tocar o cavaquinho no teu lugar? O pessoal veio. Aí tentamos passar a harmonia para ele, ele não pegou nada. E me lembro que tinha um acorde, daqueles acordes meio que quase não se usavam. O nome é sus4. Um acorde sus4 e 9. E eu ensinando a ele, o Rildo passou, olhou e falou assim: rapaz, faz esse acorde aí de novo. Eu fiz. Ele falou: rapaz, você sabe que os caras não estão fazendo esse acorde não, porque o pessoal achava que a quarta não tinha nada a fazer. Por exemplo, um dó, sus4, 9. O cara fazia um dó lá e tchau. A nona só, tá bom. E fazia a terça do acorde. Não pode, que dentro do estudo, né, depois que você estuda, você vê que a quarta e a terça, elas não se dão juntos num acorde. Se é sus4, significa dizer que a terça está suspensa. Olha, a terça está suspensa só de quarta. E quando ele ouviu esse som, ele ficou... Enfim, eu fui gravar. Rapaz, quando eu gravei, foi um bochicho dentro do estúdio, porque estava Dino, aqueles... Luizão, não sei se você se lembra, Luizão Alves, contrabaixo, estava o Wilson das Neves, batera, gordinho de surdo, estava o naipe mesmo. Aí ali foi o grande lance, que as pessoas quando... Falou: que é isso, cara? Pô, mas aonde que ele é, de onde que ele veio, quem é ele, quem não sei o quê, como é que ele toca, e eu não sabia, eu estava lá na minha, isso rolando lá. Até que o pessoal chamou, falou: pô, meus parabéns. Aí o Rildo falou assim: Mauro, você tá fazendo o que logo mais? Aí eu falei: nada, tô indo embora agora. Você não quer voltar aqui quando for 18 horas não, para gravar mais umas músicas? Eu falei: claro que quero. Mas eu não tinha levado o cavaquinho, peguei o cavaquinho, 2 malas, o irmão me emprestou. Aí fui ali para Rodolfo Dantas, que morava em Copinha. Não sei se você se lembra do Copinha. Copinha era um flautista, né? Trabalhou na Globo, trabalhou com o Paulinho durante muitos anos. E eu já estudava um pouquinho Copinha. Aí o Copinha falava para mim, né? Olha, rapaz, você vai ser um grande músico, escuta aquilo que eu estou te falando, porque você tem uma coisa mesmo de músico, você... E eu fui dar notícia Copinha, eu ia ficar lá no Copinha, e quando for 6 horas, E quando eu cheguei lá, apertei a campainha, o Copinha gostava muito de mim, tinha um piano na sala, me lembro, eu falei: Copinha, tu não sabe o que aconteceu, cara? Aí contei a história toda para ele, eu falei: não falei, você vai lá. E quando eu voltei, eu me lembro que era um arranjo do Leonardo Bruno, até um do samba muito conhecido, Tendência, não, para que lamentar. Dona Ivone Lara e Jorge Aragão. Isso, rapaz, eu toquei pra caramba e o pessoal ficou... Enfim, eu fiz quase o disco da Beth Carvalho todo. Ganhei um dinheiro que eu nunca imaginava que eu poderia ganhar dinheiro daquele jeito. Aí, o que a Beth fez? Você toca com alguém? Eu falei: não. Você não quer viajar comigo, não? Eu falei: claro que eu quero. Pô, Disneylândia. Aí começamos a viajar, me lembro que a gente foi para Angola, aí foi um time bom, Paulo Moura, foi Maurício Tapajós, foi Delcio Carvalho, a gente foi fazer aquele partido lá de Angola. Enfim, aí foi um grande lance, uma oportunidade. Aí o Rildo me deu o endereço de uma grande professora, Felícia, eu fui estudar com ela. Estudei com ela muito tempo, depois fui estudar com um grande músico também, no curso dele, Ian Guest, que era ele trouxe a Berkeley para aqui para o Brasil, né? Aquela teoria berkeleyana toda, ele trouxe. E eu comecei a estudar ali fiz todos os cursos, curso de arranjo com ele, fiz curso de... E agora comecei a refazer tudo com o Vitor. Agora eu ainda estudo até hoje. E dou aula. Claro, e quer estudar também, né? Nada melhor do que dar aula. Aí é uma coisa bem... Aí é o âmago da coisa, né? Aí é um mergulho que você dá. Aí você começa a entender como é que é lindo, né? O estudo de harmonia é uma coisa que eu aconselho a todos estudarem a harmonia. Por isso que eu estou fazendo esse método. Me fala uma coisa, assim, o cavaquinho é um instrumento de swing, né? Isso. Claro que tem o lado dele solo, Valdir Azevedo, um monte de coisa linda, a gente sabe disso. Não estou querendo
quando a gente fala que a guitarra base é uma guitarra de swing, eu não estou dizendo que o Toninho Horta toca mal, pelo amor de Deus, não é isso. O que eu quero dizer assim, que é um instrumento que se conta com ele muito mais para swingar, dialogar com a percussão, conduzir, do que propriamente um instrumento solo. E você falou de harmonia, e eu lembro que, desculpa, minhas perguntas têm prefácio, né? Então, assim, só para... assim, eu quando criei lá o Samba Social Clube com o Adriano De Martini, e me veio logo na cabeça o Paulão de Sete Cordas. Aliás, tem a pergunta dele aqui para você. E aí... vocês são contemporâneos. E aí eu conversei, eu lembro que eu fui almoçar com ele numa churrascaria, eu e ele Barney, né? Aí convidei, porque na minha cabeça eu tava assim, o Rildo já é gigante, O Rildo já é gigante, e tem um Casa de Samba, que tem meu DNA lá também, mas o Rildo já era o Casa de Samba, eu não ia chamar o Rildo para fazer o Samba Social Clube, eu queria trazer alguém, né? Aí trouxe o Paulão. E quando eu comecei a prestar atenção nas harmonias, porque eu toco também um pouquinho, não estudei nada, mas sei o que é o braço do violão, eu fico olhando... Falo assim, eu vi aquele monte de acorde com sexta, com nona, e na minha cabeça, engraçado, né? O samba sempre teve a ver com acorde natural. Se não fosse natural, era bossa nova ou era MPB. Na minha cabeça. E quando comecei a ver aqueles acordes com sexta e com nona swingando igual, falei, caraca, aí a gente chega no cavaco. Porque eu tenho certeza que vocês dois lá, você transpunha a harmonia na íntegra para o cavaquinho, né? E como é que o cavaquinho consegue swingar com um acorde todo torto? Tem dificuldade nisso? Não. O que acontece é o seguinte. O que acontece é o seguinte, eu sou um estudante, por exemplo, eu sou centrista, eu não sou solista, não. E o que aconteceu com isso? Por eu chamar muita atenção pela maneira de eu centrar, eu comecei a estudar com afinco a harmonia, tá entendendo? Então as pessoas, eu me lembro que uma vez, que eu vou te contar uma história, eu fui gravar com uma cantora e eu tinha escrito um sol com sexta, e o marido dela era músico e também tocava cavaquinho, e ele ficou revoltado, porque ele falava que o cavaquinho foi feito para isso, o cavaquinho foi feito para fazer sol com sexta, aquilo. Rapaz, depois que você estuda, você vê o seguinte, a história é o seguinte, todo e qualquer acorde ele vem de uma escala. E uma escala é como se fosse, por exemplo, assim, fazendo alusão a uma escada, tem 7 notas diferentes. E a formação dos acordes é feita com a primeira, com a terça, com a quinta e com a sétima da escala. Pronto. Bom, se tem 7, eu pego 4, me sobra um 3. Quem são essas 3? Então, veja bem, eu tenho um acorde de dó, como você falou aí. Quando eu pego a primeira, que é o dó, a terça, que é o mi, a quinta, que é o sol, e a sétima, que é o si, eu tenho um acorde do dó com a sétima maior. Sempre todos os acordes serão feitos 1, 3, 5, 7, salvaguardando algumas, digamos assim, alguns fatores extras a isso. O que aconteceu? Eu peguei 1, 3, 5, 7, me sobrou quem? Me sobrou 2, 4 e 6. Dentro desse contexto, por exemplo, do dó, que é a minha tonalidade, eu tenho uma escala chamada jônica. Dentro de uma escala chamada jônica, a quarta ela é a nota evitada. Né? É uma história um pouquinho longa para explicar também. Então me sobram, na realidade, a segunda e a sexta. A segunda eu chamo ela de nona por ser uma tensão. E a sexta eu chamo de sexta porque era uma nota que está disponível, não é tensão. Então o que acontece? Eu tenho 1, 3, 5, 7, mas eu tenho a nona e tenho a sexta. Eu posso fazer, na realidade, desde que eu não ultraje a melodia, eu posso fazer um dó com sétima maior, dó com sétima maior nona, dó com sexta e nona, dó com sexta com sétima maior e nona, tranquilamente. E o cavaquinho, aos meus alunos, o que eu explico para ele? Que eu não tenho, dentro desse instrumento aqui, o som de baixo. Então, quando eu vou fazer os meus acordes, quando eu faço esse acorde aqui, o cara está tocando um dó, é um dó com uma sétima maior, eu estou fazendo mi menor 7 aqui. Mas por que, Maurício? Porque, na realidade, eu não tenho, o baixo está dando dózão lá. Dózão, e eu estou pegando mi menor 7, porque eu tenho mi, sol, si, ré. Aí eu ancoro a nota dó aqui, o mi é a terça do dó, o sol é a quinta, o si é a sétima mão, o ré é a nona, pronto.
Aí fica aquele acorde desse tamanho. E as pessoas não entendem muito bem isso. As pessoas acham que você tem que ter o dó. Né? Eu sempre digo o seguinte, o cavaquinho, né? Eu pesquiso muito, eu estudo muito, muito, muito. Se você ver minha casa, tem cavaquinho aqui em cima, lá embaixo, tem na salinha de TV, tem no meu quarto, todos os lugares. Eu estou sempre com o cavaquinho estudando. E o que acontece? O cavaquinho, se as pessoas se ligarem, as coisas vão ficar cada vez mais claras no seguinte: observação. É como se fosse, por nós sermos um instrumento de voz soprano, é como se nós fôssemos a mão direita do piano. Entendeu? Então, o cara está fazendo lá, por exemplo, olha, está fazendo um dó. Às vezes eu dou duas notinhas. Aqui, ó. Mauro, o que tu está fazendo? Estou fazendo o si e o ré. Por quê? Porque o si é a sétima maior, o ré é a nona, pronto. Às vezes aqui. E isso começou a mudar o contexto das pessoas ouvirem. No meio daquela contrabaixo, violão, piano, né? Aquelas coisas todas que eu comecei a gravar com um belo, muito, com um sorriso maroto, com um muzinho, com os meninos, todos os grupos, Exalta Samba, né? E eu comecei a fazer muito isso. Então eu destacava naquela multidão toda duas notinhas aqui, ó. Aí o cara, pô, o que esse cara tá fazendo? Mas eu sabia, por quê? Eu sabia a escala, né? Nós temos 24 escalas dentro do sistema tonal e eu tenho todas as escalas na mão. Tenho na mão, tenho na mente, eu sei de onde que vem. Mauro, de onde que é o 6º grau da escala menor melódica? Quem é? Ah, é um lógico com nona maior. Mauro, qual é o 3º da menor harmônica? Jônico com quinta aumentada. Então, se você me perguntar qual a escala, eu falo para você e digo para você todas elas. Então, isso me facilitou. Por que aconteceu? Quando eu comecei a tocar assim, um exemplo, o cara está tocando um ré menor, em determinadas músicas eu fazia um lá menor, e o cara não entendia. O cara está fazendo... É simples. A tetra de lá menor é lá, dó, mi, sol. Quando eu ancoro o baixo, que é o ré, que o acorde é o ré, o que o lá é do ré? É a quinta justa, o dó é a sétima menor, o mi é nona, e o ré é a tensão 11. Às vezes eu faço isso, ó. O cara tocou. Simples. Então a coisa começou a ficar um pouco diferente. E as pessoas começaram a gostar. Então eu comecei a gravar muito. Agora, isso eu digo para os meus alunos, você só consegue, na realidade, estão falando aqui que é pulo do gato, né? Não. É a didática. Você só consegue com a didática. Quando eu pego uma partitura e olho, passo o olho nela, eu já sei cada escala que tem ali. Eu estou tocando lá em dó, o cara está tocando lá em dó maior, está fazendo um dó maior. Ó. Eu já começo. Em suma, né? Como nossos pais sempre falaram, estudar não ocupa espaço, né? O saber não ocupa espaço. Ele ajuda em qualquer manifestação humana, seja na arte, na engenharia. Você, na realidade, tem que estudar. Ô, Ricardo, o que eu digo é o seguinte: o cara tem que tocar, eu estou tocando aqui ao meu dedo. Pô, eu fiz uma escala diminuta, mas sem pensar nela, eu só pensei no diminuto. A minha mão já foi direto, porque é assim que tem que acontecer. Quando você está tocando, você olha um acorde, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer. O teu dedo já vai, porque não basta simplesmente você aprender a escala. Você tem que fazer o seguinte, você tem que respirar. Você pensa para respirar? Não pensa. Quando você... não, agora eu vou... É a mesma coisa, você não tem... Olhou o acorde, a mão já vai, é uma coisa muito instintiva. Agora, você só consegue isso quando? Quando você fica ralando. Então, eu fico tocando mais escala. 1 hora direto, 1 hora volto, paro e volto nela, 1 hora. Aí, quando eu já estou tocando sem pensar que o meu dedo já está indo, eu falei, agora tá. Muito bem, pô, uma aula, mestre. Aprendi um bocado de coisa. Eu entendi praticamente 70% que você falou, já é bom. Deixa eu te falar. Já que você falou no Paulão mandou uma pergunta aqui, ó. Mauro, nós começamos juntos praticamente as nossas carreiras. Para você, qual foi o momento mais importante daquele período do começo?
Olha, não teve só um momento. Eu digo que, por exemplo, a gente tocar, eu tocar com o Paulão nesse barzinho, aqui, era aqui na Barra da Tijuca, no bairro onde eu moro hoje em dia, aqui no Rio de Janeiro. Só que eu moro na Avenida das Américas, era lá na... Você já esteve aqui em casa, você já viu aqui em casa, sabe onde que eu moro. Era lá no Largo da Barra, ali onde foi feito, foi antes do Clube do Samba, quando foi formado o Clube do Samba, se lembra do Clube do Samba? Era um Oswaldo. Com o nome de Cafofo, e quase em frente ao Oswaldo, ali. Ali foi muito importante na minha vida, por quê? Porque ali eu fui obrigado a meter as cabeças, a descobrir, a tocar como é que é isso daqui. Pô, ela tá cantando o quê? Atrás da porta, quando olhaste bem nos olhos meus... Cara, eu fui obrigado a aprender isso tudo, e os acordes. Depois eu fui dar nomes aos bois. Eu fui saber o que era um acorde empréstimo modal, o que é o sub-5, quais as escalas do sub-5, quais são as escalas na realidade, os modos gregos, que são os mais importantes de tudo, né? Aí eu fui dar os nomes, vi a escala, eu falei, caralho, então é isso daqui. Você acha, Paulo, você acha que já existe descendência na tua maneira de tocar cavaquinho? Sim. Já existe uma geração? Existe bastante gente. Por quê? O que acontece? Teve uma história muito engraçada. Eu viajei, eu fui a São Paulo gravar um disco do Péricles. E quando eu cheguei lá no estúdio, eu estou lá no estúdio, sentado lá, coisa e tal, cavaquinho daqui, daqui a pouco soltou lá uma música, e o cavaquinho, eu falei, pô, mas eu não me lembro dessa música. Mas como eu gravava muito, mas muito mesmo, eu sou o cavaquinho que tem mais fonogramas gravados no Brasil, no mundo, né? Porque o Brasil é a terra do cavaquinho. Eu gravei muito. Aí eu falei, pô, mas eu gravei essa música quando? Eu fiquei assim, coisa e tal. E o garoto falou para mim assim, mestre, esse cavaquinho aí é meu. Aí eu falei, eu fiquei meio assim, sem saber o que eu falei. Sem graça, né? Eu falei, rapaz, é porque eu faço esse negócio aí. Ele falou, pois é, eu copio tudo que você faz. Então, tem uma geração que eu influenciei muito. Às vezes eu vejo, no outro dia, eu fui ver isso há pouco tempo, né, as pessoas falando assim, a levada do Mauro Diniz, a não sei o que do Mauro Diniz, o jeito do Mauro Diniz tocar. Porque até então, com toda sinceridade, eu não tinha noção do que eu fazia, assim. Eu tocava. Depois, quando começou a chegar as pessoas, eu queria estudar contigo, mas eu queria estudar como é o jeito que você faz com a mão direita. Eu falei, rapaz, isso é um troço muito complicado, porque depende de música. Às vezes eu estou no estúdio, eu falo, eu vou refazer. Não, mas tá legal. Não, mas eu vou refazer aqui, porque eu quero fazer um negócio aqui. Eu já toco de outra maneira. Se eu for fazer, então fazer outra, já toco. Aí, às vezes, amor, vou deixar as duas, porque todas as duas estão ótimas. Mas, diferente. Tá entendendo? Então depende muito de quê? Depende muito da emoção do momento que você tá. Mas o cara, para fazer o cavaquinho, Mauro Diniz, ele tem que estudar, não tem? Tem. Ele tem que estudar. Porque o que acontece é o seguinte, Ricardo. Não tem como você, se você não estudar, você olhar para uma partitura bem escrita, e você não saber. Quando eu falo para você que eu faço um Lá menor no lugar do Ré menor, ele pensa que é a coisa, dependendo da música, porque eu sei que dentro do... Se eu estou tocando em Dó maior, o Ré menor é um acorde que nós chamamos do modo dórico, e tem a tensão 9, tem a tensão 11, e a 6 tem a minha nota evitada. Então você tem que saber, realmente, todos os graus, né, os 7 modos gregorianos, e todas as escalas, elas vão ter um sobrenome, como eu falei para você. Eu vou ter aqui, um lídio sustenido 5. Tá certo. De onde que vem? Vem da escala menor melódica. Eu vou ter um lídio sustenido 9. Que escala é essa, amor? Ela vem de uma escala chamada menor harmônico, 6º grau, que causa uma dicotomia sonora muito grande. Então a gente usa uma outra coisa naquele lugar. Então, quando eu falo para você que eu ainda estou estudando, as pessoas falam, mas você ainda está estudando? Eu falei, sim, porque eu estou mergulhando no âmago da coisa, no profundo.
Tá entendendo? Eu estava no outro dia. E tudo que eu estou estudando é coisa que eu já estudei. Só que agora. O outro olhar. É tipo assim, é com outra visão. Agora eu já olho, eu falo, no outro dia eu estava reharmonizando uma música aqui. É muito engraçado. O cara tá me tocando aqui, ó. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Dona Chica, no berro, cessê, no berro, que o gato deu. Agora veio a harmonização. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. É uma coisa linda quando você começa a estudar. Isso vem de um som. Você conhece, depois você escuta, se você tiver oportunidade, sabe aquela música Ó Susana? Tradicional? Sim. Você escuta a gravação do James Taylor. Depois você vai... É sensacional que ele pega toca com banjo, aquele de jeito cowboy. Depois ele entorta, vira jazz. Ele transforma a música. Aí que você vê que riqueza que existe, simplesmente um olhar diferente. É a mesma música. Por isso que hoje em dia, quando as pessoas ficam assim, Mauro, não vou gravar não sei o que não, porque eu já ouvi de muito artista meu. Não vou aqui, fulano já gravou. Eu pensava, mas você não gravou, cara. É só porque fulano já gravou? Você pode fazer do teu jeito. Isso só falando no intérprete. Imagina tudo que soa no entorno. A Marisa Monte, que é o artista que você deu exemplo aí, que te dava liberdade, por isso que ela tem peso autoral como cantora. Porque ela deixa as coisas soarem e faz as coisas soarem ao feitio dela, né? Não pode ter medo disso. A Marisa, Marisa tem uma sabedoria incrível, rapaz. Ela, vou te dizer, para falar da Marisa Monte, é uma pessoa dulcíssima, uma pessoa que... Ela encanta, o jeito dela já é um jeito encantador, né, cara? Quando você vai trabalhar com ela, fica difícil você trabalhar com outro artista. Eu fiz 2 turnês com ela, e no outro dia não, tem uns 2 ou 3 meses que ela me chamou para eu gravar, que ela está fazendo um disco novo, eu fui lá gravar uma faixa lá de um samba do disco dela. A gente bateu um papo, a gente se abraçou, a gente relembrou várias coisas. Ela é uma pessoa maravilhosa. Mas, Ricardo, o que eu digo é o seguinte: se a pessoa não estuda, por exemplo, existe uma diferença de você harmonizar uma música, reharmonizar uma música, e você tem um problema, uma coisa chamada funções, que é maravilhoso. Você tem os acordes em empréstimo modal, você tem uma coisa chamada enriquecimento harmônico horizontal, que é você começar a utilizar os sub-5, os pontos harmônicos, onde você tem dominantes ou diminutos, sub-5 do sub-5, 2 cadencial. Aí a coisa vai ficando. Por isso que eu toquei a peculiar aqui. Tirei o pau no gato, mas o gato, todo mundo tocando. Agora eu vou harmonizar. Mano, o que eu posso fazer aqui? Eu posso substituir aqui no acorde empréstimo modal? Posso. Tirei o pau no gato, sol, estou dando mi bemol. O que o sol do mi bemol é terça maior? Mas o gato, fazendo a nota Fá, eu estou dando si bemol, que é quinta justa. Então a melodia que conduz isso tudo. E Mauro, me fala uma coisa, quando você é contratado para fazer um arranjo de samba, você vem com toda essa bagagem que já está no teu DNA, né? O estudo vai incorporar, conforme você falou, né? É feito o cara que aprende o idioma, começa a sonhar no idioma. Quer dizer que ele olha para a cadeira, já fala a cadeira no nome do idioma, já pensa da mesma forma que o acorde ou a escala vem na tua cabeça sem você pensar, né? Você também se dá essa liberdade quando escreve um arranjo? A primeira coisa que eu faço é analisar a melodia. Por quê? Veja bem, Ricardo. Eu tinha um professor, o nome dele era Ian Guest, eu me lembro muito bem das palavras dele. Ele falava assim: olha, nós temos que estender um tapete vermelho para a melodia. Ou seja, a melodia, ela é toda soberana. Você tem que ter, na realidade, vestir a melodia
com o acorde adequado para ela. Então, quando eu falei para você agora, Sol, Fá, Mi, Ré, Mi, Fá, Sol, 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 o que eu tenho no Sol? Eu tenho Mi bemol, eu tenho outras coisas, eu tenho Lá bemol, Sol, 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 podia começar pelo Lá bemol. Se eu quisesse começar com uma função, podia começar com uma função tônica, Mi menor. Enfim, quando você tem a didática e você começa a seguir as coisas dentro do contexto certo, ou seja, eu vou analisar a melodia. O que a melodia está tocando? Está tocando isso, isso, isso. O que eu posso fazer? Eu posso fazer isso, isso, isso. Então, a gente tem uma coisa chamada harmonia peculiar, que é aquela, digamos assim, a mais simples, que obedece que obedece à curvatura da música. Tirei, eu já comecei já com dominante, tirei o pão no gato, mais puro. A curvatura me leva para o dominante. Não morreu. Função subdominante. Aí a gente começa a fazer. O que eu quero fazer? Eu tenho na minha mão o enriquecimento harmônico horizontal, eu tenho na minha mão substituição harmônica, né? Eu posso substituir por um acorde. Nós temos 7 técnicas de substituição harmônica. Posso substituir esse acorde aqui, o Dó, posso substituir por um outro acorde de função diferente. Né? Fica meio... O teu ouvido vai estranhar porque não vai esperar aquilo, vai estar corretamente. Atirei o pão no gato. Aqui, ó. Tá errado, não. Eu estou fazendo um Fá com sétima mão e a melodia está na nona, que é o Sol. As pessoas, a princípio, lá já vão estranhar, como eu fiz o Mi bemol. Atirei o pão no gato. Atirei o pão no gato. Atirei o pão no gato. Tu viu? Eu posso pintar e bordar desde que eu me dobre para a melodia. Aí, a primeira coisa que eu faço é analisar a melodia, tentar fazer dos pontos, digamos assim, dominantais. Primeiro é onde que a gente começa. O que eu vou enriquecer ali? Eu tenho aqui. Tirei o pão no gato. Vou fazer um sub-5 com a melodia. Sol, Fá, Mi, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol, Sol. Opa, eu não vou poder botar o sub-5 aqui, que é o Ré bemol, porque eu tenho Ré na melodia. Mas eu posso substituir o 5 pelo diminuto. Tirei o pão no gato. Você pode trabalhar em favor da melodia como um serviçal à melodia, mas tem que ser assim. Mas você pode levar a melodia, por exemplo, quando você fez um acorde ali, um acorde diferente, a melodia ficou mais triste. Você pode produzir o clima da melodia através do arranjo, né? Que é fundamental isso, né? Você vê isso várias vezes. Você pode tocar uma coisa, sei lá, um Lá menor ou Dó maior. É possível, não é? Você tocar uma melodia... Isso, porque tem a mesma função do Mi menor. É isso que eu falo. É completamente diferente o clima. Isso para qualquer ouvido, né? A pessoa mas nunca ouviu isso. Mas isso vem da didática. Por quê? Porque um acorde diminuto, ele tem 4 aspectos. Ele pode ser um diminuto de preparação, um diminuto de passagem, um diminuto auxiliar, um diminuto de aproximação. E o que acontece? O diminuto de aproximação, ou o diminuto de preparação, ele substitui o dominante da peculiar. Então, uma terça maior acima. Quem está uma terça maior acima do Sol? Sol, Lá, Si. Então, eu faço Si. Tirei o pão. Aqui, ó. Já fiz outro diminuto. Esse é de passagem. Mas o gato não morreu. Ó, Dona Chica. Aquele monte de diminutos que tem no Nascido no Subúrbio, nos Melhores Dias. Quem que faz aquele violão? Acho que é o Aquino, hein, cara? Eu não sei. O que acontece isso é porque o acorde diminuto, a cada nota do acorde diminuto, o perfil do acorde diminuto é assim: 1, terça menor, quinta diminuto, sétima diminuto. O acorde diminuto ele é de uma escala octatônica. Então ele tem a nona, ele tem a 11ª, ele tem bemol 13, ele tem a 7ª maior. Muita gente não sabe que é isso. E um diminuto sobre o diminuto, na realidade você toca. Se eu tenho
um dó diminuto, eu quero tocar as tensões do diminuto, eu faço um ré diminuto acima. Então, o que acontece? Cada nota do diminuto, por exemplo, eu tenho um Fá diminuto, vamos lá, eu tenho Fá, Lá bemol, que é o Dó bemol, o Si, né? Vamos harmonizar, e o Mi dobrado bemol, vou chamar de Ré diminuto. Esse mesmo diminuto, eu que não tenho baixo no meu cavaquinho, se o cara escrever um Lá bemol, eu vou fazer a mesma coisa. Por quê? Eu vou ter Lá bemol, Si, Ré e Fá. Ah, se o cara escreve um Si, eu vou ter Si, Ré, Fá e Lá bemol. Se o cara escreve um Ré, eu vou ter um Ré, Fá, Lá bemol e Si. Você sabe por que tem aquela bolinha no diminuto? Por quê? Não sei. É porque é um acorde cíclico. Ele é de superposições de terças menores. Entendeu? Você vai pegando a terça menor. Olha, eu tenho Fá. Qual é a terça menor do Fá? O Lá bemol. Né? Aí eu vou pegar outra terça bemol, do Lá bemol, que é o Dó bemol, é harmonizado como o Si. Né? Aí eu vou pegar... Vou lhe falar, maestro. No final vai dar outra terça. E se você estudar profundamente a resolução do acorde diminuto, é meio tom na frente de cada nota do acorde diminuto. Então, às vezes, o cara fica procurando, como é que eu vou substituir esse diminuto? Não. Se você tem um Fá diminuto, o Fá diminuto, na realidade, ele pode resolver, por exemplo, em Fá sustenido menor. Aí esse Fá diminuto vai virar um Dó sustenido. Pode resolver em Lá menor, vai virar um Mi. Pode resolver em Dó. Pode resolver em Mi bemol. Esses quatro são os acordes. Por causa por ele ser um acorde cíclico. E a escala dele, a escala diminuta, é uma escala maravilhosa. Ó. O que você tem? Ó? Se eu for pensar, eu não faço, né? Eu queria pensar, eu tenho que fazer o automático. Então, olha só, quando você falou aquilo assim, ó. É isso aí, por quê? Porque você vai superpor umas terças. Mas você só está fazendo o quê? Digamos aqui, Fá, Lá bemol, Si, Ré, Fá, Lá bemol, Si, Ré, Fá, Lá bemol, Si, Ré. Entendeu? Então, esse diminuto, eu me lembro que o João de Aquino falava assim para mim: esse diminuto é um coringa. Mas eu não sabia por que ele falava que era coringa. Aí depois que eu fui descobrir, realmente, aí você tem, na realidade, o diminuto com 4 aspectos e com 2 funções: função dominante e função cromática. Aí você começa a harmonizar assim, ler a melodia. Pô, peraí, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer isso, eu posso transformar um 2 cadencial com um diminuto que está substituindo, mas eu posso também preparar esse 2 cadencial com o quê? Com 5, eu posso preparar com sub-5, posso. Tá entendendo? O estudo de harmonia é a coisa mais deliciosa que tem. Pô, eu estudo, Ricardo, há uns 30 anos. Isso. Ainda tem que aprender muita coisa, né? Mas você pode falar a escala que for, que eu digo para você quem é que não é, de onde que vem, de onde que não está, de onde que deixa de vir. Olha só, por isso que isso me ajuda no meu tocar. Ou ele falar assim, esse papo todo, eu acho que 100% das pessoas que estão ouvindo a gente são músicos, né? Porque todo mundo está vibrando aí com a aula do Mauro Diniz. Inclusive tem o Jorge Cardoso aqui, não sei se ele ainda está. O Jorge eu aprendi muito com o Jorge. O Jorge é um irmãozão, parceirão. Puta violonista. Jorge é produtor de mão cheia. Grande. Agora vamos descer para o planeta. Vamos sair do planeta teoria musical e vamos descer para a carreira artística. Que é uma coisa muito. Oi? Estou vendo a Dorina. Suburbanista. Os suburbanistas, né? Vocês. Fizemos, suburbanistas. Eu era ilustrado da vida. A Dorina é uma pessoa formidável, né? Não é uma... Dorina é uma mãe irmãzona minha. Sempre quando era menina, tem não sei o que, dá para fazer. Eu vou com a Dorina, eu vou falar, contigo. Agora, resolve que eu vou sim. Mas o que você achou de ser gravado em Portugal por um sambista português? Fala aí para mim. Eu achei formidável e eu tinha até isso que eu ia falar com você, parabenizar, o trabalho ficou magnífico, né? Bonito, né? Ele gravou, parabéns para você,
Loucuras de uma Paixão. E Loucuras de uma Paixão, para quem não conhece essa gravação, é uma gravação que, poxa, não vou dizer que rivaliza com o dueto do Jorge com a Ivete, porque são dois mega artistas, mas do ponto de vista assim, tira o estrelato, ouve as duas, ela rivaliza. E a outra que faz o dueto é uma fadista portuguesa, que, aliás, morou 3 anos aí no Brasil e voltou com o ouvido do carioquês. Então você não diz que a mulher é fadista, daquelas arretadas mesmo, tipo a Amália Rodrigues, apaixonada. E a mulher canta samba como poucas brasileiras cantam. E ficou lindo aquilo, né? E homenagem ao Ratinho também, pô, foi a sacada. Depois tu manda para mim, o que você tinha mandado, eu ouvi, mas depois não sei onde que foi parar. Manda para o meu e-mail. Vou te mandar de qualquer maneira o link do Spotify para você ouvir, e vou pegar vou pedir para o Jorge Lopes, nosso amigo, te mandar um CD. Daí Jorge é parceiro. Eu produzi o disco da Velha Guarda da Portela, um DVD que acho que saiu agora, para produzir, eu e o Paulão produzimos um DVD da Velha Guarda da Portela, que foi lindo, mas está lindo de morrer, uma coisa linda. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta, que o Nuno Bastos, esse intérprete que nós estamos falando aqui de samba, sambista português, as pessoas, por favor, antes de formar opinião, vai lá no Spotify, no Deezer, seja onde for, e pega o disco e ouve, para vocês entenderem o que a gente está falando. O disco foi modestamente produzido por mim e pelo Alfredo Galhões, que é o pianista Zeca Pagodinho, que mora aqui, é chefe de cozinha e mora aqui também. Você conhece bem o Alfredo também. Galhões está morando aí também, né? Mora em Barcelos. Eu moro em Mafra e moro em Barcelos. Eu moro no sul, ele mora no norte. Mas aí o Nuno encaminhou a seguinte pergunta para você. O Nuno, eu vou traduzir a pergunta dele, né, para o brasileiro. Aqui o samba, a leitura que se tem do samba, o português considera o samba sofisticado. Aí você vai falar, claro, é sofisticado, eu sei que é, mas no Brasil não é assim. A gente considera o samba popular, né? Aqui o português entende o samba como sofisticado. Quando nós lançamos esse disco, era uma plateia de classe média alta, todo mundo sentadinho no teatro, assistindo. Acabou, palmas, não via ninguém. Claro que o português também não sabe sambar direito, mas tu não via aquela descontração que existe em espetáculos de samba no Brasil. Então, assim, é como se fosse assim, o jazz pro americano, a leitura que eles têm. E aí ele pergunta, por que você, Mauro, acha que o samba até hoje dá luta no Brasil por respeito e admiração do próprio, da inteligência brasileira? O que você quer dizer? Repete sua pergunta, que eu não entendi. A pergunta é por que o gênero samba é tão respeitado fora do Brasil, como, por exemplo, em Portugal, e por que ele ser popular não é ruim ele ser popular no Brasil. O que é ruim é ele não ser dado o devido valor, né, ao samba. Por que não acontece esse valor no Brasil? Olha, eu vejo o seguinte, o samba, se você vê, ele veio de uma camada, né, bem humilde, né? O samba, se você prestar muita atenção, ele não precisa de muita coisa para você tocar um samba. Absolutamente nada. Pega um cavaquinhozinho aqui, você faz uma rodinha de samba. Tranquila. E o que acontece? Como foi dito um pouco na nossa conversa, um pouco atrás, as pessoas tinham um pouco não, a palavra não é preconceito, mas eles achavam que o samba ele podia ser feito assim, não posso fazer um dó com sétima maior, não posso fazer um ré bemol, né, com 11ª aumentada, não posso. E não é nada disso. O que eu digo para você é o seguinte, Ricardo, tudo isso, Ricardo, está escondido. Essas pérolas todas estão escondidas. Tudo isso que a gente falou, que eu falei para você, está escondido em muito mais coisa. Eu toco o caicai, balão, eu toco o parabéns para você. Cada nota eu faço um acorde, porque está tudo escondido. E as pessoas não sabem porque as pessoas não vão procurar.
E antigamente, o que acontecia? A primeira coisa que se falava, o cara toca cavaquinho, o cara não sabe ler a música. Então eu sou de uma geração, graças a Deus, eu tenho consciência disso, sem soberba, sem nada, que a gente mudou essa visão, né? No outro dia o Dirceu Leite estava me falando, mano, o cara estava perguntando um arranjo que eu fiz um arranjo diz da Juliana, e botei umas cordas, botei um violino, botei cello. Falei, pô, quem que fez esse arranjo? Foi o Mauro Diniz. Pô, mas o Mauro toca cavaquinho, cara. Ou seja, eu tenho um piano aqui em casa, que eu sento no meu piano aqui, não sou um pianista, mas eu vou me virando nos 30 e, na realidade, existem técnicas que a gente chama de técnicas mecânicas. Se você pedir para eu escrever uma coisa, eu já escrevi um arranjo, eu não peguei no instrumento, né? Pelas técnicas, o nome já está dizendo técnicas mecânicas. Então, essa coisa foi mudando. Nós, os cavaquinistas que foram chegando, né, com uma outra percepção, com uma outra leitura. Aliás, os músicos, que hoje tem uma garotada que estuda muito, que sabe muito, né, que extrapolam até às vezes por saberem muito, foi mudando esse conceito. Você vê o seguinte, se você fizer uma reflexão, tinha determinados lugares que o samba não entrava. Para ilustrar o que você está falando, me permitiu a parte. Você deve lembrar da Rádio Nacional FM, que fez fama no Rio de Janeiro e até fora do Rio também, porque Reginaldo Terto? Ele era radialista lá, né? Locutor. Sim, tinha ele. Tinha um monte de gente que. Não, Rádio Ipanema, desculpa. Eu não me lembrava realmente o nome dele, mas tinha o Darcy Marcelo, tinha, enfim, um monte de. E a música só tocava música brasileira, MPB. E olha, para você ouvir Bete Carvalho, Martim da Vila, era difícil. Tinha não digo que é um preconceito, mas um preconceito de achar que o samba não podia estar sob o chapéu da MPB. Quando, na verdade, o samba é anterior ao que a gente chama de MPB. A MPB surgiu em 1965, ali nos festivais, mais ou menos, quando a Elis gravou Arrastão, eu acho que começou ali, na minha tese. Mas o samba é muito anterior a isso. Na verdade, não tem como você relativizar isso e dizer, o samba é MPB, não é? Não, o samba é, né? A MPB também é. E depois, felizmente, e eu me considerei, Adriano De Martini, eu me considero um cara que eu fiz alguma coisa pelo samba quando a gente criou um programa só de samba numa rádio MPB, que foi o Samba Social Clube. Não havia, Mauro, não havia. O samba parecia que tocava de favor nas rádios de MPB. E ali a gente conseguiu, e eu vou te falar, foi um sucesso. Foi, dá saudade. Tem uma coisa muito boa, você falou em duas rádios, no princípio, a Rádio Mundial. A Rádio Mundial não tocava samba, era uma rádio que tinha maior audiência. Eu me lembro que uma vez eu ouvi a Bete Carvalho cantando o Samba do Papai. Liguei para lá, para a rádio, para pedir novamente. Não, foi tipo assim, foi um acidente, isso daqui. Entendeu? Acidente de percurso. Então, eu estou vendo aí a pessoa falando que aquele samba do Cartola, né, que o samba conseguiu entrar no municipal. Você vê hoje que o maior espetáculo do mundo é o quê? São os desfiles das escolas de samba. E na época, digamos assim, na época que eu era garoto, era um preconceito incrível. Eu me lembro quando eu comecei a namorar uma menina, rapaz, que eu já tocava já um violão, um cavaquinho, foi um problema, um preconceito. Mas ele toca samba, ele desfila na escola de samba. Era um preconceito. Agora não, agora virou um cartão de visita. Não, eu sou fulano de tal, eu sou Mauro da Portela, eu sou né, você faz questão de botar o teu sobrenome. Claro. O nome da tua escola que você torce. Eu, pelo menos, eu não quis que isso acontecesse. Me lembro quando eu fui gravar um disco, a pessoa, não, vamos botar o quê? Tem Mauro, não sei o que, Mauro do Cavaco. Eu falei, não, põe meu nome, Mauro Diniz. Eu não quero. E você viu que o samba, quer dizer, o samba a gente sabe que existem bifurcações,
ramificações do samba, o samba rock, o samba paulista e paulistano, que é o samba um pouco mais pop, existe tudo isso. Mas quando a gente fala do que a gente chama de samba de raiz, o samba de raiz, ele é moderno sendo tradicional. Muito. Então, assim, até hoje ele fica moderno porque ele é atemporal. Você vai tocar um samba do Monarca, ele vai ser bom daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Ao passo que algumas, se você pegar nenhum demérito, pelo amor de Deus, uma coisa da geração 80 de rock, pode ser que fale, ai, esse teclado, não gosto do jeito que o cara... Às vezes a canção é até boa, mas você não consegue ouvir. Mas o samba, na regimentação clássica dele, ele fica eterno. E eu acho que isso é o tal do agoniza, mas não morre, não deixa o samba morrer. Esse é o segredo do samba. Outra coisa é muito importante também. Se você fizer uma releitura de alguns clássicos, você vai ver que Noel, Dorival Caymmi, o que eu estou falando para você é o seguinte: a música está aí, está no ar. Agora vamos vesti-la. Eu posso vestir ela de um jeito muito simples, que nós chamamos de harmonia peculiar. Posso vestir ela de um jeito mais sofisticado. Posso vestir ela de um jeito elegantíssimo. Posso vestir ela do jeito que eu quiser, porque está ali, cara, a harmonia. É isso que as pessoas não se conscientizaram disso. Claro. Não tomaram consciência disso. Então, quando começou as pessoas ousando, colocando um dó com sexto nona, um ré com 7/9, né, um ré menor, um meio diminuto, um lóquio com nona maior, cara, que é isso? Um jônico com quinta aumentada, os caras vão começar. Porque a escala menor melódica é muito usada no jazz. Muita é a escala mais usada no jazz. Fora aquelas escalas que nós temos, digamos assim, dominantes, nós temos 9 escalas dominantes, né? Que é alterada, escalas de tons inteiros, essas coisas todas. As pessoas começaram a pegar isso porque estava ali. Agora, por que não pegavam? Porque não tinha conhecimento. Tem alguns acordes que é muito engraçado. Tem um acorde, ele é assim, ó. Rapaz, que acorde é esse? É um bemol 3 com quinta aumentada. Olha, eu tenho muitos anos de música, eu ouvi isso escrito, mas 3, 4 vezes foi muito. Mas por que tu não vê escrito isso? Aqui, ó. Um lóquio com nona maior. Por quê? Porque as pessoas não sabem que ele existe. A pessoa estava ali, está tocando. Agora você vai ver um dó com 7/9, tá tudo bem. Até agora está até mais usando que a gente começou a abusar um pouco dele. Mas você não via, ele estava ali. Ele estava escondido, as coisas estão escondidas. Então. Em outras palavras, o samba pode se prestar para qualquer acabamento, né? Qualquer. Você pega, por exemplo, Cuidado com a Outra, que é do Nelson Cavaquinho, gravado pelo Chico. Ele fez o que ele tinha que fazer, ele pegou a estética dele, vestiu a música, é lindo o jeito que ele faz. Eu gosto muito daquela gravação do Chico. Não é mais bonito nem menos bonito, é lindo também. Isso, né? Isso. Então, assim, quando a gente vê os caras de MPB, esses caras que são compositores, são cantautores importantes, quando eles gravam sambas tradicionais, quando o Gilberto Gil grava Gordurinha, aí você vê que coisa linda, trouxe para a praia dele, fez uma terceira coisa. A música é feita para isso. Agora é que você fala, né? Como o repertório de samba é um repertório escondido, são pérolas escondidas que as pessoas, por ou razões políticas, ou razões de preconceito, ou razões de desconhecimento, não deixaram brotar, o samba acaba ficando mais escondido. Você pega aquela do Cartola, surge a alvorada, flores alvorada, você bota aquilo no arranjo de cordas, uma cantora lírica cantando, vai ficar bonito. É dele daquele menino Humberto, né? Humberto não. Não sei quem é o parceiro, não é dele sozinho, não. O parceiro dele estava internado, a última vez que eu vi, tá no Retiro dos Artistas. Vou me lembrar o nome dele. Também toca um violão bonito. Mas o que eu quero dizer, na realidade, é isso. Você tem várias vestimentas, que está tudo aí. Agora, você tem que saber ser um estilista. Na realidade, você, como arranjador, você é um estilista. A palavra certa é essa. Você é um estilista. Vem cá, cara. Eu me lembro que teve pessoas que falaram assim, aqui a gente não pode rebuscar muito, porque fulano de tal que vai gravar. Não importa, cara. Nós temos a linguagem, digamos assim, diversificada.
eu gosto desse acorde aqui. E uma coisa mais importante, Ricardo, é o seguinte: você nunca vai conseguir agradar a todos. Sempre vai ter uma pessoa que vai dar uma... Poxa, mas o samba, o samba mais não sei o quê, o samba, obviamente, quando eu estou gravando com o papai... Deixa eu te falar uma coisa para a gente trazer de novo pro Mauro Diniz. Senão a gente fica flutuando na Deus da Música e não faz. Mas uma coisa que eu sempre tive curiosidade de perguntar para você, porque ao contrário do que você falou, eu vou discordar, eu vou te dizer que você tem uma das vozes mais bonitas, assim, de intérprete de samba. Quando a gente trabalhou juntos, eu trabalhei com o cantor Mauro Diniz, que foi no Apoteose ao Samba, eu prestei mais atenção no teu trabalho, né? Falei, caraca, mas que voz bonita. E eu fiquei, uma coisa que sempre me ocorria era por que você tinha tentado tão poucas vezes esse teu lado de intérprete. Porque eu contei aqui tirando Raça Brasileira, que foi um disco de estreia, vamos dizer assim, não é isso? A gente vai ali para cantar a parte, simplesmente Mauro Diniz, Samba com Realidade, Apoteose ao Samba. É muito pouco para a estrada que você tem. Por acaso foi o fato de você acabar sendo um cara tão requisitado como músico, depois como produtor e arranjador, que te afastou da carreira de cantor? Olha, isso foi um dos fatores. O que aconteceu? Quando a gente fez o Raça Brasileira, os arranjos foram todos meus, de todo o disco. Aí, cada um começou a fazer o seu disco individual, e eu fui ficando por último. Nunca fui de agulhar, eu fui ficando. Bom, fiz o meu disco, e quando eu fiz o disco, o primeiro disco foi pela RGE, estava no auge o pagode, né, aquela coisa toda. O Zeca fez o primeiro disco, estourou o disco do Zeca, e eu gravei um poema do Drummond que o Paulinho Diniz musicou. Quer dizer, eu fui na contramão dos fatos que estava acontecendo. Aí eu fiz os arranjos do disco do Zeca, fiz 6 arranjos, Ivan Paulo fez 6 nesse primeiro disco. Os 3 discos do Zeca, primeiro a gente fez, eu dividi com o Ivan Paulo. Da Jovelina eu fiz todos os arranjos do disco da Jovelina. Depois que eu chamei o Ivan Paulo para dividir os arranjos comigo, eu que chamei o Ivan, falecido Ivan Paulo. Mas o primeiro disco dele soltou nos arranjados, e eu gostava daquilo, né? E eu não me via cantando. Engraçado isso, eu não me via cantando, com toda seriedade, não me vejo cantando. Eu canto o trivial, porque na realidade agora a moda dos compositores cantarem, eu entrei nesse barco aí e canto. Mas eu tenho um estilo meu, talvez o meu estilo não seja um estilo, digamos assim, que... Comercial, tá entendendo? É uma coisa mais... Porque na verdade... Aqui, a gente vai voltar lá para o início da conversa, né? Tuas influências de grandes cantores do rádio, esse tipo de... Não estou falando que você canta de uma maneira careta, não é isso. Você canta de uma maneira clássica demais, e hoje em dia o samba, muito por causa do Zeca, isso é mérito do Zeca, não é demérito, ao contrário, a maneira malandra, a maneira cariocona de cantar, acabou sendo sinônimo de cantar samba de sucesso. Quando, na verdade, existem os Robertos, né? O Ribeiro e o Silva, e outros mais, que cantavam de uma maneira clássica, que também era muito bom, mas com o tempo, esses intérpretes foram desaparecendo da cena, né? Eu não sei porquê. E assim, a tua maneira de emitir, de interpretar, ficou ligada a uma coisa muito mais da tradição. E talvez os jovens não conseguiram assimilar isso. E você também, atarefado com um monte de coisa, um monte de arranjo, um monte de disco para tocar, acabou não dando. E a tua maneira low profile de ser, recatado, tranquilo, não querer passar à frente de ninguém, acaba ficando para trás sem precisar, né? Na verdade, eu acho que você está devendo uma carreira de cantor para gente, cara. Ainda tá. Vou falar uma coisa para você. Eu já pensei em fazer um show no teatro, cantando minhas músicas que outros artistas gravaram aí, que foram sucesso. Eu e violão, sozinho. Porque a maioria das músicas é assim. Eu tenho um samba que eu fiz e que geralmente nasce assim, né? Andando pelas madrugadas eu ouvi um som, parei, resolvi conferir os acordes de um violão.
um banjo, um tantão, um cavaco, surdo, repique, pandeiro, e na voz de um colibri se ouvia Roberto Ribeiro. Aí eu me cheguei, pedi um tom, cantei a velha guarda da Portela. Sensacional. Gigante sentinela, fruto dos nossos quintais, mantém acesa a luz de dos carnavais. Eu cantei com tanto sentimento que em dado momento de emoção quase chorei. Quando olhei pro céu e vi 1000 estrelas a sorrir, minha gente a cantar, todo o povo a aplaudir, me senti bem à vontade, lembrei a vaia de viajei, um samba do Ventura, vi a lua se deitar, um novo sol brilhar, mas continuei na rua, andando pelas madrugadas, eu ouvi um som. Que beleza, irmão. Que lindo. Você sabe que quando você falou o nome do Roberto Ribeiro, você meteu aquele aí, porque era o jeito que ele metia. Quase dá para ouvir a voz do Roberto Ribeiro. Eu nunca tinha ouvido essa música na vida, mas quando você falou e aí... Não, esse é novo que eu fiz. Esse lindo, lindo. A pandemia está servindo para isso, né? Para fazer samba novo. Então, alguém deve ter visto isso aí, vai querer gravar. Grava para rapaz, eu fiz um disco que eu faço um pupurri em homenagem ao Roberto Ribeiro, em homenagem ao Marçal, que o Marçal sempre gravou samba meu também, e a gente tem uma parceria, né? O Marçal me deu uma primeira parte, e eu botei uma segunda, ele ficou apaixonado, meu sobrinho, eu vou gravar esse samba. E fiz um pupurri com Fundo de Quintal. Fundo de Quintal gravou muita coisa minha também, né? Muitos sambas aí que foram um sucesso. Então o Roberto foi um cara que me influenciou muito. Se você perguntar, Mauro, qual foi o cantor que mais te influenciou? Roberto Ribeiro. Muito. Por isso que eu tenho, assim, um carinho muito grande, né, pelo Roberto. Você falou assim, do tapete vermelho, né? Assim, o Roberto Ribeiro é o cara que mais merecia tapete vermelho. E assim, a verdade é que tem muitos excelentes arranjos, repertório maravilhoso. Que bom que ele deixou de ser goleiro e decidiu ser cantor, cara. Mas ele era bem cuidado. Geraldinho Vespar é um conhecedor. Geraldinho Vespar escrevia muito bem. Ele teve em Berkeley também, o Vespar. Muito bem. Mauro, pô, olha só, papo bom é um problema. Já estamos falando, sei lá, quase 2 horas, sei lá quanto tempo, não importa. Mas assim, eu vou só interromper porque eu quero que fique de um tamanho que as pessoas consigam ver, porque senão fica gigante. Mas eu vou recomendar muito, eu vou salvar essa live aqui, recomendar muito que os músicos assistam, porque você deu toques preciosos, jogou luz sobre o cavaquinho de uma maneira que poucas vezes eu vi alguém falando. Obrigado. Porque eu não sou contemporâneo de Valdeir Azevedo, ele deve ter falado coisas pertinentes, né, do cavaquinho, mas assim, você é o primeiro que eu ouço falar de uma maneira com tanta profundidade e tanta naturalidade, no sentido do uso do cavaquinho. Sofisticado é o simples sem complicar, né? Então, faz o simples sem complicar. E o cavaquinho é o rei da simplicidade e da sofisticação também. Você explicou isso pra gente. Eu te agradeço muito, agradeço pela carreira que você tem feito, pelo teu amor ao samba. Por favor, grave um disco de intérprete, grava mais pra gente, porque você tem coisas bonitas, como você cantou agora. A gente precisa disso, a gente precisa de alimento. Você tem que entender que você continua sendo o grumete da velha guarda. Então, cara, e você tá novo pra caramba ainda, tem muito chão para rodar, pelo amor de Deus. Precisa de alguém levar essa bandeira, porque a nova geração do samba que eu venho observando por aí, há nomes interessantes,
mas eu temo o Agoniza Mas Não Morre, é um samba lindo, mas que eu quero longe do destino do samba. Pois é, Ricardo, sabe o que acontece? Eu vou te falar uma coisa, praticamente eu nunca me preocupei de fazer um trabalho, eu tenho que fazer porque é comercial. Talvez seja isso, né? Eu gravo aquilo que eu gosto de gravar. Como eu falei, na época do pagode, eu gravei Mauro Diniz, Os Carlos da Bandidade. Pois é do Paulinho Diniz, essa música é do Paulo Diniz. É musicado pelo Paulo Diniz. Paulo Diniz, não, claro. E Carlos Drummond de Andrade. Então é isso, eu não me vejo assim, gravando coisas tão comerciais. Não é por nada, talvez eu vá de encontro à minha natureza. Eu sei que isso daqui pode. Uma vez o Gilberto Gil falou uma coisa muito interessante, que ele falou um sucesso, ele falou, eu me esqueci agora, mas o que ele quis falar é que você ter, digamos assim, a dignidade musical é muito mais importante de qualquer coisa. Hoje em dia eu sei que eu tenho um público, digamos assim, de 30 pessoas. Meu público. Não é hipótese. Mas eu sei que são pessoas fiéis, que vão. Eu fiz uma live aí, rapaz, olha, eu fiquei bobo o vídeo das pessoas. Eu cantei com a maioria dos sambas meus, mas bombou, foi uma coisa que ninguém esperava de acontecer aqui. E estourou. Então eu sei, eu não sou conhecido porque eu não apareço na televisão. Mas o meu nome, ele é sempre ventilado pelas pessoas, Mauro Diniz, com muito respeito. Tá entendendo? Por quê? Porque eu prezo muito isso por uma coisa muito importante, pelo meu pai. Eu sempre fiquei preocupado de não dar a brecha de nada das pessoas falarem, mas tá vendo, o pai dele é assim. Eu sempre procurei andar corretamente com as coisas, respeitando todo mundo. Eu toco, chega um garoto com um cavaquinho desafinado, eu toco, eu falo, vamos afinar aqui um pouquinho. Eu sempre dei atenção, você me conhece, você sabe muito bem disso. A pessoa me pede, eu tenho esse negócio de live, eu faço muito, agora já tenho live para fazer amanhã, depois tenho... Fiquei muito feliz por eu ter sido... Eu não posso pegar todos os louros disso, né? Foi uma coincidência infeliz, coincidência, e acabou sendo feliz. Você lembra que a gente ia gravar o Velhas Companheiras com o Monarco e com o Nelson Sargento no Samba Social Clube. E o Monarco ficou doente. Foi. E eu olhei para o Mauro Diniz, falei, Paulão, eu já sabia que tu era um puta intérprete, falei, vamos chamar o cara para a linha de frente. Aquilo ficou bonito, hein? Fala sério, ficou lindo. Outro dia eu estava assistindo o Nelson, né? O Nelson está berrando toda vez, quando ele acertou, o público veio abaixo. É verdade. Né? Isso é uma coisa histórica. Pelo menos para mim, né? O Nelson, que é uma figura lendária, digamos assim, um cara um expoente altíssimo, né? Eu gravar um samba com ele, aquilo ali para mim foi um presente que eu recebi com... Aquilo ali, você sabe, o repertório do Samba Social Clube, eu tenho a humildade de dizer, na verdade, orgulho não, porque quem sou eu? Mas assim, eu fazia quase 100% do repertório, era eu que sugeria, e eventualmente vinha um artista que preferia uma outra coisa, claro, o artista gravava, desde que se casasse dentro do conceito e tal. Mas essa foi uma das poucas músicas, Paulão, super elegante, é estranho um cara daquele tamanho ser elegante desse jeito, né? Mas Paulão, aí eu falei assim, eu queria tanto uma música que falasse da Portela e da Mangueira, e eu não conhecia. Foi ele que veio com Velhas Companheiras, falando, que bom que existe, porque eu queria botar a Portela e a Mangueira no palco. Então a gente conseguiu. Não foi com o Monarco, mas foi com o Mauro Diniz, que quase quer dizer a mesma coisa. Obrigado, Ricardo. Foi um prazer muito grande, Ricardo. Estamos aí juntos, né? Vamos tentar nos encontrar aqui, quem sabe, né? Quando abrir, você vem aqui, a gente arma umas apresentações aqui da família Diniz, do Mauro Diniz e Monarco, a família toda. Vamos aí, eu tenho certeza que isso vai passar, eu tenho certeza que vamos fazer muitas músicas ainda vamos ficar muito alegres
tá entendendo? Vamos nos encontrar mais, como eu estava falando pro Zeca. Um papo rapidinho, antes da pandemia, a gente estava conversando, eu falei assim, ele falou, Mauro, tu tem saído? Eu falei assim, Zeca, eu não saio de casa quase para nada, cara, eu só saio para ir lá no Oswaldo Cruz, que eu pego o violão e pego lá o Oswaldo Cruz, que é aquela raizinha mesmo, aí chega ali, tinha uma velha carvoaria que tinha lá, e o pessoal se reúne lá, é o lugar que eu vou, mas não, ele falou, eu também não saio para canto nenhum mais. Eu falei, poxa, que saudade que dá, né, daqueles tempos, aquelas coisas todas. Mas agora, essa semana, foi domingo, acho que foi domingo que ele me ligou, anteontem, falando disso. Poxa, Mauro, tô com uma saudade de a gente cantar um samba, digo, porque o Zeca, ele morava aqui em frente ao condomínio, né? Ele morava aqui em frente, num condomínio em frente, ainda tem a casa aqui. De vez em quando ele vem aqui, faz um churrasco, ele me liga, estou queimando uma carne aqui. De vez em quando não, já tem 1 ano já que ele não faz isso. Mas eu tenho certeza, Ricardo, que isso tudo vai mudar, que a gente vai se encontrar. Escuta o que eu estou falando. Daqui a pouco eu estou chegando aí em Portugal, mesmo que eu não vá contigo, vou num outro lance, e a gente vai se encontrar aí. Tomar um café, um vinho, seja o que for. Eu tive aí, eu fiz show com a Marisa aí no Coliseu. É uma casa bonita. E fiz show lá no Porto também com ela. Foi um sucesso enorme. Muito bem, Maurão, muito obrigado. Manda um abraço para o Monarco. Claro. Tive muito prazer de ajudar no mais recente disco do Monarco. Não consegui fazer até o final, acabei vindo para Portugal, mas fiquei muito contente de participar daquele comecinho ali, ali eu entendi um pouquinho a tua relação com o teu pai, se é que eu posso chamar a tua relação paternalista com o seu próprio pai. Achei aquilo lindo. Lindo. O jeito que você toma conta, você preserva. Achei bonito pra caramba. Foi uma experiência muito, muito enriquecedora para mim. E eu te agradeço muito teu tempo, cara, teu talento. O que você deixou aqui pra gente é uma coisa mesmo que eu fico muito orgulhoso de manter isso aqui, para justamente cristalizar essas ideias das pessoas que às vezes não tem oportunidade de falar, e aqui a gente tem tanta coisa preciosa que você falou, cara. Muito obrigado. Dá um beijo na família toda. Eu sei, cara. Espero que estejamos juntos em breve. Tá bom, Ricardo. Fica com Deus. Dá um beijo na família aí. Deus abençoe você aí. Para nós todos. Vocês também, a todos vocês. Obrigado a todos que assistiram. Tchau, tchau.